Efeito Doppler. Considere aqui uma ambulância parada, mas com a sirene ligada. E aqui nós temos um observador, tá certo? Então quer dizer que entre a ambulância e o observador existe uma onda, tá certo? Agora, o que iria acontecer se de repente essa ambulância ela começasse a se aproximar desse observador? Vejamos. Como entre a ambulância e o observador existe uma onda, isso quer dizer que quando a ambulância ela se aproxima do observador, essa onda ela vai ser o quê? Esmagada. Se essa onda ela vai ser esmagada, isso quer dizer que o comprimento de onda dela diminui. E se o comprimento de onda diminui, a frequência ela vai aumentar, tá certo? E, portanto, ele percebe um som com uma frequência maior, ou seja, um som mais agudo. Tudo bem? E se de repente essa ambulância ela se afasta? Ora, se a ambulância ela se afasta do observador, ela pega essa onda que existe entre eles e vai espichar essa onda. Essa onda ela vai ser esticada. Se ela vai ser esticada, isso quer dizer que seu comprimento de onda aumenta e, portanto, a frequência diminui. E se a frequência diminui, ele percebe um som mais grave, tá certo? Ou seja, essa mudança aparente na frequência, devido ao movimento relativo entre o observador e a fonte, isso é chamado de efeito Doppler, tá certo? Veja, as palavras-chave do efeito Doppler são a aproximação e afastamento, tá certo? Na aproximação, a onda é esmagada, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. No afastamento, essa onda ela vai ser esticada, o comprimento de onda ele vai aumentar e, portanto, a frequência diminui, tá certo? Mudança aparente na frequência devido ao movimento relativo entre observador e fonte, efeito Doppler. Bom, logicamente, a análise matemática do fenômeno ela não é feita de forma tão simples como eu coloquei nesse slide aqui, né? É claro que aqui eu estou fazendo uma exploração bastante simplificada do que seria a análise realmente do efeito Doppler, tá? É claro que a gente tem uma equação para o cálculo dessa frequência aparente que a gente vai ver a seguir, mas observe o que seria o efeito Doppler. Tá? Interessante, né? O efeito Doppler, ele é um efeito que acontece só com as ondas sonoras? Não. O efeito Doppler acontece com qualquer tipo de onda, né? Inclusive com as ondas eletromagnéticas, tá certo? Bom, nós temos aqui a equação do efeito Doppler, né? É claro que, como é uma videoaula, não tem como deduzir essa equação, então eu vou jogar essa equação no seu peito. A equação do efeito Doppler é essa aqui. F' vai ser igual a F multiplicado por esse parêntese, tá certo? Quem é o F'? É a frequência percebida pelo observador, esse F é a frequência real, esse Vs é a velocidade do som, Vo é a velocidade do observador e Vf é a velocidade da fonte, tá certo? Agora, existe uma regra de análise de sinal. A regra é o seguinte: a gente sempre adota como sendo o sentido positivo aquele que vai do observador para a fonte. Então, tu vai pegar uma equação, uma questão de efeito Doppler, você faz um desenho, você coloca o observador, você coloca a fonte, você coloca os sentidos das velocidades, tanto do observador quanto a fonte, você puxa do observador para a fonte uma seta. A velocidade que concordar com isso será positiva, e a velocidade que discordar dessa orientação, ela será negativa. Tá certo? Na próxima videoaula eu resolverei uma questão de efeito Doppler. Até lá!